Olá pessoal, nossa aula número 2, vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, aquilo que a gente estava vendo na aula passada. Na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre qual é o objeto do direito, o que a gente estuda quando estamos pensando em direito, né? Então, fizemos esse quadro aí resumitivo. Se você está chegando agora, volta lá na aula 1 para poder pegar um pouquinho da nossa linha de raciocínio. Lembrando que essa daqui é uma aula de direito constitucional para concursos públicos, principalmente para concursos públicos, onde a gente vai ver uma visão geral de direito constitucional. E hoje a gente vai começar a falar especificamente de direito constitucional. Deixa eu mudar esse quadro aqui. Então nós vamos começar a falar especificamente de direito constitucional. Bom, da onde a gente vai partir? A gente vai partir da ideia do que é uma Constituição, para que um direito constitucional. Porém, como é um curso básico, existem alguns pontos que a gente não vai tratar, como, por exemplo, o constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? É de que maneira que surgiu ao longo da história o pensamento de uma Constituição. Para que uma Constituição? Então, se você quiser se aprofundar, procura o material. Depois nós vamos criar outros materiais, mas que não é o momento agora, falando sobre esse constitucionalismo. Mas de maneira bem básica, bem superficial, o constitucionalismo ele surge desde a antiguidade, lá a Grécia e tal, e vai ao longo dos anos até chegar no final do século XVIII, nas revoluções do final do século XVIII, que culmina numa Constituição. E esse movimento que vai surgindo ao longo da história, ele vem pensando, ele surge o constitucionalismo num pensamento de como limitar o poder. Então a ideia principal do constitucionalismo, de se criar uma Constituição, é limitar o poder. Como assim? Se você lembrar das aulas de história, por exemplo, na época da... Você tem lá no período medieval, onde existia um rei, mas esse rei não tinha um poder tão grande assim no território. Quem exercia de fato o poder eram os senhores feudais, e esses senhores feudais eles eram tudo, eles faziam o poder executivo, legislativo, judiciário dentro do seu território. Quando acontece as revoluções comerciais, e aí as revoluções urbanas, comerciais, e aí começam a surgir os burgos, as cidades, e o rei começa a se associar com a burguesia, e vai crescendo o poder do rei. Nós entramos num período da história chamado de absolutismo, onde o rei ele acaba acumulando um poder na mão dele muito forte, ele é muito poderoso. Ele se torna um absoluto, por isso de absolutismo. Todos os poderes ficam concentrados na mão do rei. Ele é quem gerencia, quem administra todo o país, ele é quem produz as leis, ele é quem julga essas leis. Então, quer dizer, é muito poder na mão de um ser humano, de uma pessoa. Um ser humano que tem todas as questões psicológicas, sociológicas, particulares que nós sabemos que nós não somos perfeitos. Então era muito poder na mão de uma pessoa. A gente tem até um símbolo, a história tem um símbolo desse absolutismo, né? O Luís XIV, o Rei Sol, né? Que ele falava que l'état c'est moi, né? O Estado sou eu que sou o Estado. Então ele representava o próprio Estado. E aí nasce o pensamento iluminista, que era, já vem, claro, de todo um questionamento sobre a relação de poder. O constitucionalismo ele vem ao longo da história, e os iluministas eles trazem mais força para esse movimento constitucionalista. Tipo, nós precisamos de um outro mecanismo de limitação do poder, de distribuição do poder, que o absolutismo não está dando certo. E aí o constitucionalismo, então, ele vem para limitar esse poder, dividir o poder. O poder não pode ficar na mão de uma pessoa, né? O Sou, principalmente, traz essa ideia para nós.
não pode ficar numa... Claro, não é só ele fala da separação dos poderes, mas não só ele fala da separação, mas principalmente quem consolida essa ideia de separação dos poderes, mas que o poder não pode ficar na mão de uma pessoa e esse poder não pode ser da pessoa. Da onde vem esse poder? Qual é a fonte do poder? Sociedades teocráticas assumiam que o poder vinha de Deus e que aquele representante, como por exemplo o faraó, era o representante dos deuses e que por isso que ele tinha tanto poder assim. Os iluministas no século XVIII falam que não, que o poder ele vem do povo. Quem tem o poder é o povo. E que aí o povo transfere esse poder para um representante e que esse representante então tem uma série de obrigações para com esse povo. E o povo acaba se submetendo a esse poder. Então é uma relação contratualista, né? O contratualismo entre povo e quem exerce o poder. E aí a ideia é despersonificar o poder. Não é mais o rei, a pessoa do rei que pode ser o poder. Quem tem que ser esse poder tem que ser um documento formal, onde qualquer pessoa que vai exercer o poder tem que respeitá-lo. E aí a Constituição. Então o constitucionalismo ele vem trazer basicamente essas ideias. Rapidinho, em coisa de 5 minutos, resumimos o constitucionalismo, mas se você quiser se aprofundar, procure aí um vídeo sobre constitucionalismo e depois, num segundo momento, nós podemos fazer um vídeo extra sobre constitucionalismo. Mas a ideia de uma constituição, em essência, é que o poder é do povo e vamos limitar o poder para que o poder não seja um poder personificado. O que é uma constituição? A constituição nada mais é do que uma lei. A constituição é a lei maior do Estado. Por isso, Estado de Direito, porque é um Estado que não é a pessoa, e sim a lei é que diz como que o Estado funciona. E por que a lei maior? Porque todas as outras leis devem respeito a essa lei maior. Devem respeito, devem se preocupar em não contrariar essa lei maior. Como, por exemplo, a Constituição fala do princípio da liberdade. E aí, todas as outras leis, elas têm que ter como fundamento o princípio da liberdade. Ou, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais concreto, o princípio da propriedade, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista, o princípio da propriedade privada está na Constituição, existe essa ideia de propriedade privada. Uma lei que venha a ser criada depois, ela não pode, por exemplo, proibir a propriedade privada, porque ela estaria sendo inconstitucional, ela estaria contrariando um princípio constitucional. Então ela é a lei maior. Se a gente criasse uma escala, uma pirâmide hierárquica de leis, no topo dessa pirâmide nós teríamos a Constituição Federal. Ela é a lei mais importante que acima dela não tem outra. Abaixo dessa lei e respeitando essa Constituição Federal, nós teríamos as demais leis, né? Leis ordinárias, leis complementares. E aqui, na base da pirâmide, nós teríamos as portarias, as resoluções, os regulamentos internos, né? Colocar só como exemplo e várias outras coisas, né? Portarias, resoluções, decretos, estariam na base dessa pirâmide toda de maneira bem hierárquica. Na nossa atual Constituição Federal, qual que é a nossa atual Constituição Federal? É a de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Então vai completar aí, hoje estaria para completar aí 29 anos. O ano que vem a gente completa 30 anos de Constituição. É considerada uma Constituição bem jovem. No Brasil nós já tivemos várias outras Constituições, né? A primeira
é a de 1824, uma Constituição imperial. Depois a gente faz um breve histórico, mas nesse momento o que interessa para nós é que a nossa Constituição é essa daqui e quais são os dois principais elementos dentro dessa Constituição para limitar o poder do Estado. O primeiro elemento dessa nossa Constituição, para que serve essa Constituição, além de limitar o poder ou para limitar o poder, o primeiro ponto que a gente tem que ter na mente é que a Constituição ela fala do funcionamento do Estado. Como assim? Dentro dessa, a Constituição ela tem como objetivo dizer como que o Estado brasileiro vai funcionar, como que vai ser a divisão do poder. Aí nós escolhemos a divisão em executivo, legislativo e judiciário, como que vai ser a forma de governo, como que vai ser a forma de Estado. Nós vamos ser uma república ou vamos ser uma monarquia? Escolhemos uma república. Nós vamos ser presidencialistas ou parlamentaristas? Escolhemos ser presidencialistas, diferente da Inglaterra, que é parlamentarista. Como que vai ser as eleições? Vai poder ter reeleição? E quantas vezes pode se reeleger? Quem pode ser presidente? Quem pode ser deputado? Quem pode ser vereador, prefeito? Quem pode votar? Já tivemos constituições em que só homens maiores de 21 anos e ricos, produtores que tivessem uma renda acima de não sei quantas mil sacas de mandioca equivalente, que a gente chamava de Constituição da Mandioca. Hoje, nós dizemos que é uma Constituição universal, o voto é universal, onde homens, mulher não podia votar. Antigamente, mulher passou a poder votar, graças a Deus, né? Então, essas regras, não só isso, como que vai funcionar o poder judiciário, qual que é a estrutura do poder judiciário. Então, a Constituição ela tem como um primeiro fundamento como que o Estado brasileiro vai funcionar. Quais são as regras de funcionamento essenciais, fundamentais, mais importantes do funcionamento do Estado brasileiro. Esse é um ponto, e é por isso que é uma Constituição de direito, né? É um Estado de direito. Mas a nossa Constituição não é só para um Estado de direito. Ele é um Estado democrático, aonde dentro dessa Constituição existem os elementos sociais. A Constituição ela tem que prever também de que maneira quais são as coisas importantes que o Estado tem que defender do seu cidadão. Então a gente tem os direitos fundamentais. É obrigação do Estado garantir certos direitos fundamentais para que o seu cidadão, para que o povo tenha uma vida digna, tenha questões que façam com que a vida dele seja mais digna. Antes, as constituições, até um certo momento, era uma constituição apenas do funcionamento do Estado. Depois, início do século XX, um monte de questionamentos, começa a colocar dentro dessa Constituição garantias para que a vida social seja melhor. Então, dois elementos essenciais dentro da Constituição: o funcionamento do Estado e os direitos fundamentais. Ok? A nossa Constituição ela é uma Constituição que foi promulgada e aí existe uma diferença entre Constituição promulgada é diferente de uma Constituição outorgada. Só a nível de curiosidade. A promulgada é aquela que houve uma participação geral de representantes do povo, né, os representantes eleitos, eles discutem cada artigo dessa Constituição e criam um documento. Aí é o que a gente chama de constituinte. Existe uma constituinte que constitui, que cria
A gente não vai falar mais detalhadamente dessa constituinte, porque aí seria um curso mais específico, mas essa Constituição é promulgada por essa Constituinte. Uma Constituição outorgada é quando uma pessoa que tem o poder, ela cria uma Constituição e ela outorga, ela obriga o resto da sociedade a viver com essa Constituição. Tá? Então, só a nível de diferença. Então, resumão. A Constituição ela veio ao longo da história e foi criada para limitar o poder, para que esse poder não ficasse concentrado na mão de uma pessoa, para que esse poder fosse limitado. Ela é a lei maior do nosso Estado, ou seja, acima dela não há outra lei e todas as leis devem respeito a essa Constituição. A nossa atual Constituição é a Constituição chamada de Cidadã, que é de 1988, e ela tem dois princípios, dois elementos essenciais para o seu funcionamento, que é, ela fala sobre como que vai funcionar o Estado, qual que é a característica organizacional do Estado e quais são os direitos fundamentais, essenciais para uma vida social digna. Beleza? Na próxima videoaula a gente já começa a falar do primeiro artigo da Constituição, já vamos direto para a Constituição, vamos falar aí dos direitos fundamentais. Até lá!